Olá pessoal, agora nós vamos mostrar um vídeo da Lorena, que ela foi uma assessorada da ASIS, tá bom? Ela se formou em medicina aqui em Buenos Aires, na UBA, e ela já está revalidada no Brasil como médica, e ela vai falar a história completa dela, desde o início até como foi o processo de revalidação dela. Então fiquem com essa história aí. Oi, boa tarde, meu nome é Lorena. Eu sou médica, formada pela Argentina, pela Universidade de Buenos Aires, a UBA. Ingressei em 2016, me recebi em 2022, ou seja, me formei em 2022 e já estou habilitada a trabalhar no Brasil. Ou seja, já estou revalidei pelo processo do INEP de 2022, edital 2, e já estou inscrita no conselho também, ou seja, posso voltar a qualquer momento, mas por enquanto decidi ficar um pouco mais na Argentina. Estou gravando esse vídeo na tentativa de ajudar o maior número de pessoas, né, que decide sair do Brasil, decide sair do seu país, do seu estado de conforto, para se aventurar e tentar medicina aqui. Na verdade, não é que é mais fácil, mas algumas pessoas têm medo de vir porque acham que nunca pode voltar para o Brasil. Eu estou aqui para mostrar que podemos sim voltar para o Brasil. Fácil nunca vai ser, vai ter as suas dificuldades. Eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas e tentar ajudar o maior número de pessoas, né? Em especial em relação ao que se refere à Argentina, em especial ao que refere à UBA, porque foi onde eu cursei, onde eu tenho maior número, onde eu tenho mais experiência. E assim, quem tiver mais dúvida depois pode vir me perguntar, se ficar alguma coisa que não esteja muito clara. Então, antes de nada, eu vou contar um pouco de como é a faculdade, a UBA. Claro que eu vou contar da minha experiência do ano de 2016, que foi o ano que eu ingressei, o ano que eu vim. Mas quem tá vindo agora, o ideal é sempre estar seguindo o perfil de quem tá mais atualizado, né? Porque a faculdade sempre vai ter coisas que vai estar mudando. E de 2016 para cá, com certeza, já mudou algumas coisas. Bem, depois dessa breve introdução, né? Eu vou contar um pouco da UBA. Eu vim para cá em 2016, não tinha muita informação, não vim conhecendo ninguém. Não tinha amigos, contratei uma assessoria, nesse caso eu contratei a ASIS para me ajudar, tudo de forma online, não tinha informações, só confiei, entreguei nas mãos de Deus e graças a Deus ela cumpriu todas as minhas expectativas e me acompanhou ao longo de toda a jornada aqui. Na época que eu vim em 2016, e eu acredito que até hoje ainda seja assim, para você ingressar na faculdade, você tem que fazer o ciclo básico comum, que é o CBC. Na época era possível fazer o CBC de forma virtual, claro, semipresencial, que é a UBA 21, e também a forma totalmente presencial. Na minha época, tinha que fazer pelo menos uma matéria totalmente presencial. No primeiro semestre, eu fiz 4 matérias, que foi tudo pelo UBA 21, que foi matemática, química, sociedade, estado e biologia. Depois eu fiz, promocionei as matérias. O que seria promocionar? Seria tirar acima da média 7 nas 2 parciais, que são 2 provas, e assim você promocionaria. Não precisei ir para a final. No segundo semestre eu fiz X e Biofísica, também consegui promocionar as 2, e depois eu fiquei esperando para o ano seguinte, no caso 2017, ingressar na carreira. Quando ingressei na carreira, em 2017, eu cursei Anatomia e Histologia, onde cada uma dessas matérias são anuais. Dentro da matéria de Histologia tinha 5 grandes componentes, que era Biologia, Histologia e Embrio, onde você cursaria metade do ano. Na cátedra que eu fiz era Histologia e Embrio juntas até o final do ano. Biologia celular e genética. E
A anatomia era somente anatomia e fiquei cursando somente essas duas em 2017 toda. A maior dificuldade que eu encontrei aqui, primeiro foi em relação à moradia, porque aqui era tudo muito caro, era difícil você confiar em alguém. Depois disso, em relação à ambientação, outra dificuldade que eu encontrei aqui foi também dividir quarto, porque inicialmente a gente começa a dividir no quarto, mas isso foi uma dificuldade pessoal. Até eu conseguir, na metade do ano, em junho, encontrar uma residência, que era uma residência familiar. Tinha um quarto, era muito pequenininho, mas era um quarto individual. Lá, para quem chega, inclusive, eu aconselho, primeiro de tudo, ficar em residência, porque você encontra pessoas que estão no mesmo barco que você, que recém chegou, que também está descobrindo a Argentina. E assim, o que você tem que saber diferenciar quando você encontra essas pessoas é aquelas pessoas que realmente querem estudar e aquelas pessoas que querem lazer o tempo todo, porque tem pessoas que é muito novinhas, ou porque eram muito presas na sua cidade, tipo assim, os pais regulavam muito e quando chega aqui não tem mais os pais perto, acaba que quer explorar tudo e se perde do objetivo principal. Eu tinha em mente meu objetivo principal todo o tempo, que era me formar o mais rápido possível, porque eu queria voltar para o Brasil também o mais rápido possível. Nisso eu encontrei uma companheira que tinha o mesmo objetivo que eu, que a gente, inclusive, depois que teve que mudar dessa residência, fomos para outra residência, fomos juntas. Então, formamos uma amizade muito linda até hoje e que dava o suporte nas horas que uma não queria estudar, a outra tinha que estar lá forçando a estudar. Acabava que fazia a gente ter uma disciplina de estudo, então encontrar uma dupla foi o primordial. E eu acho que fica muito mais fácil quando você está em uma residência, porque assim você começa a ter contato com vários tipos de pessoa até você identificar a pessoa que você identifica seu objetivo e identifica a pessoa que você vai andar de acordo com o seu objetivo aqui. Então, como tínhamos objetivos iguaizinhos, a gente fez uma amizade muito bonita, onde a gente contribuía para tudo, né? Se ajudava para tudo, compartilhava tudo. Além dessa dificuldade, eu acho que assim o primeiro impacto do brasileiro agora em relação à faculdade seria porque a gente não tem aula todos os dias, primeiro por CBC, que era semipresencial. O UBA 21, ele só colocava o cronograma, onde ele seguia muito à risca o cronograma que eles davam. Na verdade, nunca tive uma parcial que estava em uma data, marcada para uma data, e eles têm o cronograma do ano todo, mesmo que fosse no final do ano, faltasse 11 meses, eles cumpriam o cronograma. Isso chamou muita atenção, é como se não existisse imprevisto. Então, isso me chamou muita atenção, porque eles seguiam muito à risca o cronograma. Tinha mentorias dessas aulas semipresenciais, eu participava de todas, não fiz cursinho no CBC, nenhum. Estudei tudo pelas mentorias do UBA 21. E a que eu cursei pelo CBC, que foi presencial, foi biofísica. Eu ia em todas as aulas. Eram aulas longas de 4 horas seguidas, basicamente. Mas dava muito conteúdo. Mesmo a sala me chamava, inclusive, a atenção. Uma sala de 90 alunos. E todos prestando atenção, não tinha negócio de conversinha paralela, não tinha negócio de brincadeira, o professor não brincava com a matéria, eles davam ali já como se fosse realmente pessoas da faculdade. Isso fazia você aprender muito, porque quando você chegava em casa, você tinha tanta matéria para revisar que você tinha que ter aquela matéria em dia, todo dia estudar. E esse momento era importante ter uma companheira de estudo com o mesmo objetivo que você, porque se você por acaso fraquejasse, ela estava ali também do seu lado, estudando com você. Então, você não se sentia sozinha na jornada. Quando começou o primeiro ano, também tinha, por exemplo, anatomia. Eles lançavam já o cronograma do ano todo, você tinha que estudar todo aquele cronograma para a semana, tinha um encontro só por semana, onde era prático, e você já tinha que ir com a matéria da semana toda estudada.
E essa matéria toda estudada te ajudava a aproveitar melhor aquela aula prática. Também não cheguei a fazer nenhum curso, porque muitos acabam fazendo cursinho, né, para complementar a teoria. Eu segui simplesmente o cronograma que eles deram e o que ajudava era repassar, como eu falei, com uma companheira de estudo que foi conquistada lá desde a época do CBC. Histologia, embriologia, que era a segunda matéria que eu fazia e era anual, também tinha um cronograma, só que eles tinham seminários que não eram obrigatórios, tanto que não ia muita gente. Eles colocavam lá as datas que você queria ir para o seminário ou que você tivesse disponibilidade de ir nesse seminário. Eu e minha amiga, a gente sempre ia. No início, a gente testava, porque nem sempre o seminário era o mesmo. O seminário era o mesmo tema, mas nem sempre eram os mesmos professores. Então, a gente testava na primeira semana quais seriam os professores que a gente ia gostar mais. E depois ia naquele seminário onde o professor, a gente se adaptava melhor à explicação dele. Depois disso, tinham os seminários que eram obrigatórios, que era chamado os práticos, que era 4 horas seguidas. Então, essa é uma dificuldade em relação ao Brasil, porque no Brasil são aulas mais curtas, aula onde os professores brincam, onde o cronograma é um pouco mais permeável e onde só é cobrado aquilo que você viu em aula. Lá não, é cobrado tudo do cronograma. E aí é onde você também começa a conhecer pessoas da sua turma, pessoas que são recursantes, aí você começa a perguntar, a ter referência sobre a cursada. Isso é, digamos, a parte mais importante, ter contato, ter amigos, conhecido e principalmente pessoas que já passaram por aquilo, porque você vai ter experiência através de outras pessoas, ou seja, você não precisa reprovar uma matéria para poder ter experiência, você vai tendo experiência sobre a cursada com pessoas que já cursaram. E isso, vai facilitar o seu caminho, trilhar o seu caminho de estudo, a sua maneira de estudar. E assim foram os próximos anos também. Contei sobre o primeiro ano, mas essa trajetória e essa estratégia serviu para os próximos anos. Serviu até mesmo para o DEAT, que é quando você, então, vai ter prática no hospital. Quando eu fui para ingressar na UDEAT, começou a pandemia, então eu fiz basicamente toda a UDEAT virtual. Também conheci outras companheiras, porque agora eu já tinha ficado em UDEAT diferente da minha amiga inicial, mas a gente não deixava de se ajudar. E a minha companheira de UDEAT foi a companheira até o final, até a aprovação do Revalida. Então, é bom a gente sempre ter amizade com o mesmo objetivo. Eu sempre vou repetir isso porque eu acho que para mim foi fundamental para chegar no objetivo final. Enfim, quando a gente começou a UDEAT, mesmo virtual, a gente assistia todos os vídeos. Inclusive, a gente montou um grupo daquela UDEAT, né? Um grupo de amigos na UDEAT, mesmo de forma virtual. A gente transcreveu todos os vídeos e estudávamos bastante. E não é porque era virtual que eles facilitavam as coisas, eles tomavam provas, eram provas, numa maioria, onde eram provas orais, igual eu estou conversando aqui com você, o que você sabe, o que você não sabe. Então, você tinha que estar bem estudado, era casos clínicos. Depois a gente fez as matérias que são curtinhas, que são matérias de especialidades, como obstetrícia, pediatria, ginecologia. Foi o ruim pra gente que pegou pandemia, foi porque a gente teve muito conteúdo teórico, uma bagagem teórica muito grande, porém pouca prática. Isso, digamos, ficou mais deficitário na nossa formação em relação por ter passado por um período de pandemia. Mas depois disso, que a gente termina todas essas matérias, CBC, ciclo, que foi o ciclo básico comum. Depois o ciclo biomédico, que é anatomia, que são os 2 primeiros anos, anatomia, histologia, bioquímica, fisiologia. Tem outras que agora eu não lembro, que eu tô um pouco cansada.
Depois do biomédico, a gente ingressa na UDEAT, que é o ciclo clínico, que é onde você vai ter aula específica no hospital. Dentro dessas aulas específicas no hospital, foi o que a gente passou pela pandemia, teve muita bagagem teórica, mas não teve tanta bagagem prática, porque a gente não podia sair, né, por causa da pandemia. Alguns professores ainda tentavam simular os casos clínicos, mostrar vídeos de práticas médicas, mas não é a mesma coisa de você estar lá vivenciando o dia a dia do hospital. E aí, depois que você faz todas essas etapas, você entra no que se chama internato, que é o internato, é o rotatório anual, né? A rotação pelas 5 grandes áreas, que é clínica médica, cirurgia, pediatria, gineco e obstetrícia e medicina da família. Você rota por essas 5 grandes áreas com uma carga horária específica e você tem experiência e bagagem para poder, digamos, sair como médico clínico geral. Na minha época também, como foi um pouco ainda remanescente da pandemia, não era obrigatório fazer 32 horas de carga horária. A gente fez, que era 32 horas, não, 32 semanas, perdão, de carga horária. Fizemos 27, rotamos pelo Hospital de Clínica Médica, que é aquele mais conhecido, mais pertinho da UBA. Rotamos por clínica médica ali, a gente ia todos os dias de manhã, eu e a minha amiga, a gente ia todos os dias pela manhã, aí ficávamos acompanhando a rotina dos pacientes internados, acompanhava o residente de clínica médica R1, e esse R1, ele ensinava alguns procedimentos que ele também estava aprendendo, e depois, no final de passar por todos os pacientes pela manhã, revisar todos os sinais vitais, revisar todo o caso clínico, conduta. A gente repassava a teoria junto com o médico responsável de piso, que ele chama, né? O médico que é também o coordenador dos residentes. Então, a gente ficava basicamente quase no mesmo nível dos residentes, porque agora a gente era médico, a gente é conhecido nesse momento como médico interno. O que seria médico interno? Seria você já tem toda a bagagem, você é considerada médica, você ainda não tem a sua matrícula. Depois que você passar por essas rotações, aí sim a gente pode dar a sua matrícula e você se formar, digamos. Seria isso. Porque tudo que a gente fosse fazer tinha que ter supervisão. E quando você é médico formado, não. É sua opinião, é o seu carimbo que tá ali em jogo. Então, todas as responsabilidades e condutas são por sua conta. Quando você é médico interno, não. Toda a sua conduta tem que ser passada por um médico que já é formado, né? O médico responsável pelas suas condutas. Então, nesse momento, depois de clínica médica, a gente rotou também ao mesmo tempo. De manhã a gente estava em clínica médica, à tarde a gente ia para o Centro de Atenção Primária, que aqui é conhecido como CESAC. No Brasil seria algo equivalente ao UBS, postinho de saúde. Lá a gente rotou pediatria, a gente via temas de pediatria, acompanhava as médicas de pediatria. Para atenção primária, acompanhamos também ginecologia e obstetrícia, inclusive em obstetrícia, como aborto aqui é legal, a gente acompanhou alguns casos que era autorizado o aborto, né, e algumas orientações, como é que se orientava e como era o segmento do aborto aqui na Argentina, como é aqui na Argentina de forma legal. Rotamos e fazíamos isso todas as tardes. E depois disso, rotamos também por cirurgia. Cirurgia era todas as manhãs, onde a gente acompanhava algumas pequenas cirurgias, discussão de caso clínico e paciente no pós-operatório. Então, em cirurgia, a gente rotou por subespecialidade, que foi gastroenterologia e cirurgia endovascular.
foi uma experiência bem interessante dentro de todos. E assim, vai variar de cada hospital. Vai variar o hospital que você deseja. Em cirurgia, a gente rotou também no hospital de clínicas e clínica médica no hospital de clínica médica, gineco e obstetrícia, a gente fez as rotações na atenção primária. Depois disso, a gente contribuiu a nossa carga horária participando do centro de vacinação, que aqui eram os vacunatórios, né, para o Covid. Então, e participamos de mais 2 cursos que foram coisas que agregaram semanas, que foram eventos que agregaram semanas para a gente terminar o nosso internato. E assim, a gente concluiu o internato em 2 meses e meio, devido à pandemia tinha essa flexibilidade, porque a gente fazia pela manhã e pela tarde, então tinha essa flexibilidade, tinha essas opções, que agora de verdade não sei se continua assim. Conversando com algumas companheiras, parece que mudou, mas eu não me aprofundei para saber o que mudou. E quem está iniciando agora também não tem nem que se preocupar com isso, porque com certeza vai mudar de novo, sempre vai ter atualizações. Então, assim, o conselho se você está no primeiro ano, busca informação do primeiro ano. Se você está no CBC, busca informação do CBC. Sempre buscar informação do ano correspondente, porque as coisas são muito dinâmicas. Não fique ansioso pensando o que vai acontecer daqui a 5 anos, o que vai acontecer daqui a 4 anos. Sempre pense muito no hoje, no agora, no que está mais perto de acontecer. Olá pessoal, essa foi a primeira parte do nosso vídeo da história da Lorena. E se você quer ver a parte 2 do nosso vídeo, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos que vamos postar aqui. E também compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que quer fazer medicina aqui na Argentina. E é isso, até a parte 2 do vídeo. Olá pessoal, agora nós vamos mostrar um vídeo da Lorena, que ela foi uma assessorada da ASIS, tá bom? Ela se formou em medicina aqui em Buenos Aires, na UBA, e ela já está revalidada no Brasil como médica, e ela vai falar a história completa dela, desde o início até como foi o processo de revalidação dela. Então fiquem com essa história aí.